Olá, bom dia. Sexta-feira, 27 de outubro de 2017. Em São Paulo são pontualmente 10 horas. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema que nós vamos discutir hoje, aqui no programa de hoje, com todos os corretores brasileiros, é sobre cartório de registro de imóveis. E para falar sobre este assunto, nós estamos com o nosso convidado especial que vai nos ajudar, todos nós corretores brasileiros, sobre o tema de hoje. É o nosso amigo Daniel Lago Rodrigues, oficial de registro de imóveis, títulos e documentos civil de pessoa jurídica de Taboão da Serra, especialista em Direito Processual pela PUC Minas, mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, ex-tabelião do Estado de São Paulo, diretor de Assuntos Institucionais do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRIB, também diretor da ANOREG. Daniel, em nome do presidente Viana e todos os corretores brasileiros, queria agradecer a sua participação na edição do Cresce Esclarece de hoje, 27 de outubro de 2017. Bom dia, Daniel. Bom dia, Gilberto. Eu que agradeço, sempre uma satisfação poder colaborar aqui com todos os corretores. E vamos começar aqui perguntando para o Daniel essa questão. Quais são os serviços, de fato, oferecidos pelo cartório de registro de imóveis, ou CRI, como nós usamos no vocabulário do corretor de imóveis, né? CRI. Bom, Gilberto, o cartório de registro de imóveis, ele basicamente faz o controle da aquisição e da perda da propriedade no Brasil. No Brasil, especificamente, o registro de imóveis é que constitui a propriedade, de tal forma que, enquanto a pessoa tem apenas um contrato ou mesmo uma escritura, ela ainda não se torna dona. Ela só vai se tornar dona no momento em que ela faz o registro no cartório competente. Então, basicamente, o cartório faz registros, faz também averbações, que são atos, digamos assim, para modificar ou extinguir direitos, tudo aquilo que tem na matrícula do imóvel, se precisar de haver uma modificação, seja do imóvel, seja dos dados pessoais, serão objetos de averbação. E além disso, obviamente, o cartório ele disponibiliza certidões de tudo aquilo que foi registrado e averbado. Há uma diferença, porque nós temos corretores mais antigos que conhecem esta parte, mas também tem os novos corretores que às vezes eles não sabem a diferença entre uma transcrição e uma matrícula. Então, poderia comentar a respeito dessa questão? Sim. Gilberto, a diferença entre transcrição e matrícula é quanto à técnica que era usada ou que é usada para se fazer o registro. Até 1975, nós fazíamos os registros por meio do que nós chamamos de transcrição. A pessoa chegava até o cartório, levava a sua escritura, o seu contrato, e então era transcrita essa escritura naqueles livrões do registro, em ordem cronológica. Então chegava um imóvel da Avenida Paulista, ele pegava o número 1000, chegava um imóvel lá de Guaianazes, ele pegava o número 1001 e assim sucessivamente. Então a transcrição era uma técnica de se fazer o registro antes da Lei 6.015, que entrou em vigor em 76. A partir de 76, se deixou de se fazer os registros por meio de transcrições e se instituiu o que nós chamamos de matrícula imobiliária. Qual que é a vantagem da matrícula imobiliária? Antigamente, as transcrições, elas não representavam a situação jurídica por si só do imóvel. Para que nós pudéssemos saber, antes de 76, a situação jurídica de um imóvel, era necessário que nós tirássemos uma certidão negativa de ônus, em que o oficial do cartório ia dar busca no seu acervo, ia buscar todas as várias transcrições, inscrições, vários registros, para poder saber se aquela pessoa ainda era a proprietária, se havia hipoteca, se havia alguma oneração no imóvel, alguma modificação que pudesse interferir nesta propriedade. Então, muitas vezes, uma certidão era composta por várias outras certidões de transcrição para que você pudesse ter essa situação. Hoje, com a matrícula, tudo é concentrado na matrícula.
Então eu não faço nada fora da matrícula. É claro que nós vamos ter arquivos dos documentos que foram usados, mas a matrícula representa a situação jurídica do imóvel. Hoje, atualmente, digamos assim, que algo em torno de 95, 96% dos imóveis estão matriculados. Se eventualmente estiver sendo negociado um imóvel que ainda está transcrito, nós temos então que tomar o cuidado, ao tirar uma certidão deste imóvel, solicitar expressamente uma certidão negativa de ônus e não apenas uma certidão de transcrição. Porque no sistema anterior, poderia ocorrer que em vários outros livros alguma coisa tivesse a ver com este imóvel. Quando se pede uma certidão negativa de ônus de transcrição, no caso da transcrição, o oficial forçosamente não vai ficar só naquela certidão. Ele vai ter que dar busca em todos os livros do cartório para poder então chegar a uma conclusão final. Nós temos aqui a Leandra Viana, ela está no YouTube e ela pergunta, quero saber o que é ofício. Ofício, a palavra é bastante, digamos assim, ampla, né? O significado dela. Ofício nós poderíamos considerar em primeiro plano o ofício de registro de imóveis, que é o nome que se dá para a serventia, é um dos nomes que se dá para a serventia extrajudicial ou cartório, como nós podemos chamar. Então, o ofício de registro de imóveis, o oficial de registro de imóveis. Agora, por outro lado, o ofício pode ser qualquer documento que eventualmente chegue até o cartório. O cartório também recebe ofícios, especialmente os judiciais, que merecem toda a atenção e normalmente dizem respeito a penhora, sequestro, arresto. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão de tabela de custo, emolumentos cartoriais. Isso aí é uma tabela a nível, vamos dizer, nacional ou cada estado cria a sua tabela? Gilberto, na verdade, a competência para se fixar o valor dos emolumentos é de cada estado. Então, isso é feito por lei. Então, a Assembleia Legislativa daquele estado vai regular o que seria os emolumentos relativos aos atos registrais. No estado de São Paulo, os emolumentos são regulados pela Lei 11.331 de 2002, que sofreu algumas alterações no decorrer dos anos, mas em boa parte ela ainda continua íntegra até os dias de hoje. A minha amiga Carmine Ferrari, aqui de São Paulo, ela pergunta se é possível pedir documentação online. Isso é certidão da matrícula ou coisa parecida assim, né? Sim. No estado de São Paulo e em vários outros estados, foram organizadas o que nós chamamos de centrais estaduais de serviços compartilhados. Ou seja, nós temos vários cartórios que criaram uma estrutura eletrônica em nível estadual através das suas associações e eles compartilham esse ambiente para facilitar a vida do usuário final. Aqui em São Paulo nós temos a Arisp. A Arisp tem um portal que seria www.registradores.org.br. Todas as vezes que você vai nesse site, registradores.org.br, você tem certeza que você está num site oficial. E ali, então, você pode fazer a solicitação online de certidões de matrículas de qualquer cartório do estado. Outros estados também já dispõem desse serviço. E ainda no estado de São Paulo, no que tange, por enquanto, ainda aos instrumentos particulares firmados pelos entes ligados ao sistema financeiro da habitação, esses contratos bancários, portanto, de financiamento, podem, inclusive, serem protocolados eletronicamente. As escrituras públicas no estado de São Paulo também já podem ser protocoladas eletronicamente. Você vai ao tabelião, lavra a sua escritura e, lavrando a sua escritura, você pede que ele mesmo encaminhe naquele momento um traslado eletrônico para o registro de imóveis competente, que vai recepcionar esse documento como se fosse da mesma forma do balcão, no caso seria um balcão eletrônico, vai proceder ao registro e vai remeter a resposta com uma certidão eletrônica pela mesma via. Portanto, tudo à distância. Você, colega, faz a prestação de serviço ao alienar um imóvel
e a pessoa que está adquirindo, ele não gostaria, vamos dizer, de imediato registrar ou fazer a escritura para registrar. Então fica num instrumento particular. A questão é, instrumento particular, doutor Daniel, pode ser registrado, porque dizem que quem não registra não é dono. Perfeito, Gilberto. De fato, quem não registra não é dono e todas as vezes que a pessoa não promove o registro, ela fica vulnerável para várias coisas. Não vamos nem tocar no assunto do estelionatário, que isso muitas vezes não passa na cabeça das pessoas, ela está fazendo um negócio com uma pessoa conhecida e tal. Mas ela pode falecer e esse imóvel ir para inventário. Ela pode, por exemplo, ter dívidas e amanhã ou depois esse imóvel ser penhorado e até mesmo arrematado. Então, todo cuidado é pouco, o registro deve ser feito prontamente para que evite problemas futuros. Agora, atendendo à pergunta, o contrato particular pode ser registrado? Primeira coisa que nós temos que falar aqui é a distinção entre contrato e compromisso de compra e venda. Contrato seria um ato definitivo. O compromisso seria um ato preliminar, portanto preparatório para um definitivo. O contrato, se ele for definitivo, ele só pode ocorrer por via particular quando se tratar de imóvel até 30 salários mínimos. Acima de 30 salários mínimos, a escritura é necessária. De outro lado, o compromisso particular de compra e venda, ele sempre é possível por instrumento particular, sempre é passível de registro. Então veja a diferença. Contrato particular, quando ele é definitivo, ele morre ali, ele só pode ser registrado até 30 salários mínimos o valor do imóvel. É claro que eu não estou nem tocando no assunto dos contratos firmados pelo sistema financeiro da habitação e pelo sistema financeiro imobiliário, que podem ser particulares, mas são contratos bancários. Falando daqueles contratos do nosso dia a dia, que o corretor trabalha, às vezes no seu próprio escritório, de repente um contrato também feito por algum advogado ou por alguma empresa, esses contratos definitivos até 30 salários. Compromissos, eles podem ser registrados, mesmo particulares, por qualquer valor. Por quê? Porque os compromissos exigem uma escritura posterior para que os cumpra. Eles vão ser exauridos, os seus efeitos, no momento que se lavra uma escritura e se registra essa escritura. Muita atenção nessa colocação, porque, salvo engano, artigo 108 do Código Civil Brasileiro, Perfeito. sobre a questão de imóvel até 30 salários mínimos, não é isso? Perfeito, exatamente. É isso mesmo, né? Vamos ver aqui, a Kátia Makiyama está aqui na cidade de Cajamar, via Facebook. Ela está perguntando quanto custa a certidão negativa de transcrição. Bom, as certidões no estado de São Paulo, elas custam algo em torno de R$50. Por que eu estou dizendo algo em torno? Porque cada município tem uma alíquota de ISS variável e isso pode ter variações de centavos. Mas vamos dizer que é algo em torno de R$50. Qualquer certidão. Uma certidão de transcrição, quanto custa? R$50. Agora, vamos imaginar, se a pessoa está pedindo uma certidão vintenária, ou trintenária, ou cinquentenária, essa certidão vai custar tantas quantas forem as certidões que vão compor esse conjunto de documentos. Ricardo Bernal, via Facebook, ele pergunta, pode impedir o registro de um título por causa da diferença do depósito deixado? Exemplo, o título tem um custo de R$1.000, deixou depositado R$800, faltou 200. Isso pode impedir o registro ou a pessoa, na hora de retirar, completa essa diferença? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo, até uns 4 anos atrás, o entendimento majoritário era que não. Se o cartório tem a faculdade de pedir o depósito prévio, se ele não pediu integralmente, ele não poderia obstar o processo de registro por falta de depósito. Mas esse entendimento mudou. A partir do ano de 2013, com a instituição do protocolo eletrônico, ou seja, o tabelião remete à escritura à distância, ou mesmo os bancos remetem à escritura à distância, o que aconteceu? A corregedoria entendeu que o cartório faria análise do título
e com um depósito feito pelas partes, e depois da análise desse título, mesmo que ele estivesse apto, o cartório poderia dizer que o valor restante para ser pago, mediante boleto, a pessoa paga e o registro segue o seu rito normal. Então, hoje, por conta dessa mudança do registro eletrônico, se admite digamos assim, esse pedido de reforço do depósito prévio. Você falou em corregedoria, vou fazer uma pergunta aqui. Quais são os casos mais comuns que as pessoas normalmente reclamam, né, sobre a questão dos atos do CRI, do cartório de registro, ao juiz corregedor? Normalmente, acontece o que nós chamamos de suscitação de dúvida. A suscitação de dúvida ocorre quando? Artigo 198 da Lei 6.015. O cartório vai lá, faz a análise jurídica do documento e aponta ali situações que precisam ser sanadas para que atendam às exigências legais. Acontecendo isso, a pessoa ela pode se conformar e, portanto, buscar sanear esse documento, como ela pode não se conformar. Ela fala assim, não concordo, acho que o cartório está exigindo muito, acho que não é necessário e eu vou pedir a revisão desta decisão. O cartório deu uma decisão negando o registro. A pessoa tem direito de pedir a revisão dessa decisão perante o juiz corregedor. Normalmente, as situações que exigem esta revisão são situações das mais variadas. Por exemplo, às vezes você tem um título antigo, a pessoa fez uma escritura na década de 70, não registrou, de lá para cá a lei mudou, as exigências se tornaram cada vez mais robustas. Essa semana, inclusive, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, baixou um provimento falando que não se pode mais abrir mão em nenhuma hipótese de CPF, que antigamente tinham mínimas situações possíveis, hoje não se pode mais. Então, tudo isso faz com que a mudança da legislação impeça que títulos antigos, por exemplo, ingressem. Então, esse é um exemplo, mas existem vários outros que poderiam ser falados aqui. O Bruno Guzmão, ele está via Facebook, ele pergunta quais os passos para a averbação de um imóvel. Óbvio que passou pelo cartorário, fez a escritura e é encaminhado ao registro, não é isso? Certo. Eu estou entendendo aqui que a averbação significaria registro. Registro do imóvel. Toda vez que você vai adquirir um imóvel, você faz um registro. Quando você vai modificar uma informação desse imóvel, você faz a averbação. Então, o que eu preciso para fazer o registro? Eu preciso de um título. O que é o título? O título é o título aquisitivo, ou o contrato, ou o compromisso, ou a escritura, ou de repente uma carta de sentença judicial. Então, a pessoa vai até o cartório, protocola esse título e o cartório tem um prazo para poder se manifestar. No estado de São Paulo, esse prazo hoje é em torno de 10 dias ou menos, a depender da natureza do título. Na verdade, 10 dias é o prazo em regra. Situações mais complexas, como por exemplo uma incorporação imobiliária, uma instituição de condomínio, a pessoa vai fazer a regularização de um prédio, aí em torno de 15, mas a regra é 10, há situações de 5 e de 3 dias. Muito bem. A Lei 8.245, ela tem como garantia numa locação, né? A pessoa pode dar como garantia um imóvel, né? Então esse imóvel fica calcionado, não é verdade? Nesse caso, como é que se calcula o custo? É pelo valor da locação e também, ao final desse contrato, caso rescinda essa locação, chega ao final, não há mais interesse, como fazer, vamos dizer, como descalcionar esse imóvel que ficou como garantia? Esse é um instrumento fantástico. Seria muito interessante se ele fosse, de certo modo, tivesse ampliada a sua utilização. A caução, ela está prevista na Lei 8245, que é a Lei de Locações, e ela vai para a matrícula do imóvel. Então, as partes convencionam uma locação qualquer, o próprio locatário pode dar um imóvel seu específico para fazer essa caução, ou ele pode contar com a ajuda de um terceiro que vai emprestar o seu imóvel para fins de caução. Qual é o cuidado que o corretor tem que tomar nesse caso? Aqueles que trabalham com locações.
Pela lei de locações, não é possível cumular garantias. Portanto, não é possível que uma pessoa responda como fiador e calcionante ao mesmo tempo. Se isso acontecer, a calção perde efeito. Ela não vai surtir o efeito desejado. Então, qual é o cuidado? Ou um caminho ou outro. Ou eu escolho um fiador como garantia do contrato, ou escolho uma calção. É claro que a calção é muito mais robusta do que a própria fiança. Por quê? Porque ela vai para a matrícula. Amanhã, se esse imóvel pode ser alienado, que foi perguntado, pode ser alienado um imóvel calcionado? Pode, sem nenhum problema. Ah, mas preciso de pegar uma anuência do calcionante ou do credor do contrato de locação que calcionou? Preciso? Não. Posso vender, eu sem pedir para ninguém posso. Só que quem comprar o imóvel, obviamente, vai ter que responder se aquele primeiro contrato de locação não for honrado. Então pode vender? Pode, mas quem comprar arca com as consequências. Agora, para finalizar a pergunta, como que eu faço para descalcionar? Esse é um cuidado que tem que ter e muitas vezes acaba trazendo algum desconforto para as partes. O modo normal de se descalcionar é mediante um distrato. Então, todas as vezes que foi feito ou que for feito um contrato de locação, é muito conveniente, tendo ou não calção, se fazer um distrato para colocar ali uma pedra em cima do assunto e tocar a vida para frente. Com base nesse distrato da locação garantida, leva-se esse distrato com firmas reconhecidas no cartório e o cartório então faz a verbação de cancelamento da calção. Uma outra hipótese de descalcionamento seria uma autorização unilateral por parte do credor daquela locação, no caso do locador, né? O locador é que é o beneficiário da calção. Então ele vai lá, faz uma autorização unilateral, reconhece firma, só autoriza o cancelamento da calção. Está cancelado. Agora, se não acontecer uma coisa ou outra, aí pode ser que seja necessário ir a juízo para buscar esse cancelamento. Vou fazer uma pergunta aqui para o Daniel sobre a questão de imóvel adquirido por estrangeiro. Registra-se normalmente no CRI? Então, nós temos que fazer a distinção entre imóvel urbano e imóvel rural. Em se tratando de imóvel urbano, nenhum problema. O estrangeiro pode adquirir quantos quiser, ele pode vender, comprar, não tem nenhum problema. Em se tratando de imóvel rural, existe uma lei, a Lei 5.709 de 71, que, portanto, é uma lei lá da ditadura militar e que, de certo modo, visava a segurança nacional. Essa lei não queria que viessem núcleos de estrangeiros e que se aglomerassem e amanhã ou depois quisessem destacar um pedaço do território nacional. Então, para isso que existe essa lei. E aí, então, se criou algumas restrições para que esses estrangeiros adquiram imóveis rurais. São várias as regrinhas, mas só para a gente ficar na mais comum, na mais básica, é aquela que diz o seguinte: até 3 módulos de exploração indefinida, esses módulos é uma portaria do INCRA que define. Normalmente no estado de São Paulo esse módulo varia entre 2 e 3, entre 6 e 9 hectares no estado de São Paulo, mas em outros estados isso se multiplica. Por exemplo, você vai para o Mato Grosso, os módulos, a quantidade de módulos é muito maior, porque as extensões são maiores, né? Na Amazônia Legal, então, muito mais. Então, até 3 módulos de exploração indefinida, quem vai definir isso é o INCRA, o tamanho desse módulo, estado por estado, município por município, não precisa de autorização nenhuma. Entre 3 módulos e 50 módulos, precisa de autorização do INCRA. E acima desse montante, não pode adquirir. Daniel, podemos tecer algum comentário a respeito da Lei 13.097, que fala da concentração dos atos na matrícula? Sim, essa lei é uma lei que veio reparar um estrago muito grande que ocorreu na década de 80 em relação ao mercado imobiliário. Na década de 80 foi baixada uma lei que é muito importante, é uma lei que precisava realmente, a Lei 7.433, que é a lei que trata da escritura pública. Só que no bojo dessa lei, tinha uma previsão que falava o seguinte: é obrigação de quem compra extrair certidões forenses.
Então se criou uma obrigação para quem compra. É o princípio do comprador diligente. O comprador é que tem que ser diligente. Esse era o espírito daquela lei. O que aconteceu de 85 para cá? Todas as pessoas que compravam um imóvel e não tiravam certidões forenses, não estou falando da matrícula obviamente que sim, mas além da matrícula, tirar certidões forenses, certidões fiscais, etc., quem não tirasse certidões forenses era considerado de má fé, tinha que suportar todas as consequências. Com a Lei 13.097, isto mudou. Como assim? Se revogou o artigo 2º, parágrafo 1º dessa Lei 7.433, que falava da necessidade dessas certidões forenses. E agora, o ônus passou para o credor. Então, ao invés de ter o princípio do comprador diligente, agora o princípio é do credor diligente. Ou seja, se o credor que escolheu contratar com aquela pessoa, a pessoa não o paga, é ele que tem que buscar os bens dessa pessoa para poder atingir. De tal modo que o custo cai muito. Todos nós sabemos que o custo com o despachante muitas vezes chega a ser muito maior do que o próprio custo com o cartório. Então, a ideia da Lei 13.097 é que todos esses atos, todas essas ações que forem propostas, sejam noticiadas. Então, o credor tem lá uma nota promissória para cobrar, um cheque, ele deve propor a ação e dar notícia na matrícula do devedor de que propôs. Se alguém comprar com essa matrícula, ele responde. Se não tiver anotação nenhuma, ele não responde. A Michele Guedes, ela pergunta em relação à certidão negativa do imóvel para efeito do uso capião. Porque alguns cartórios pedem planta baixa de localização e outros não. É obrigatório esses documentos? Muitas vezes, quem vai promover uma ação de uso capião vai promover uma ação de uso capião da área estritamente ocupada pela posse. O cartório tem lá em seus arquivos várias descrições imobiliárias. Vários imóveis estão registrados, cada um com a sua descrição. Dependendo da situação, dependendo do caso, é necessário que se forneça ao cartório mais elementos para que ele possa fazer uma busca segura. Não adianta se mover uma ação de uso capião e não se chamar o proprietário formal, porque se isso acontecer, a ação é nula, né? A própria ação não vai ter efeito nenhum. Então o cartório tem que tomar cuidado para, se for certificar negativo, ele ter condições de falar, não, realmente este imóvel não está em nome de ninguém. Como que ele vai tomar essa conclusão? A partir dos elementos que são trazidos para ele. Então pode ter situações em que isso não seja necessário, pode ter situações que sim, vai depender do caso concreto. Jorge Arthur Forego, ele pergunta, ele tem uma dúvida quanto ao registro de partilha, né? Se existe a possibilidade de envio da documentação via correio para o registro, né? Ou precisar ir pessoalmente? É possível que se remeta o título por correio para cartório. O ideal é que a pessoa que quer provocar esse registro faça uma carta de encaminhamento, um ofício para o cartório, solicitando esse registro, se possível até com firma reconhecida, mas faça uma carta, coloque junto com o título para dizer o que você está pedindo. Se chegar um título lá no cartório, o cartório não vai saber o que vai fazer e nem quem pediu. Então, faça esse ofício, encaminhe o título para o cartório e o cartório fatalmente vai entrar em contato para poder dar andamento no protocolo desse título, porque vai ser necessário o depósito prévio. Então a pessoa remete, o cartório recebe, ele vai ver ali seu telefone, ele vai ligar para você e falar assim, olha, você quer que protocole, vai custar tantos reais de depósito prévio. O depósito sendo feito, o título segue o rito normal de registro. O Leandro Oliveira ele faz uma colocação que ontem foi publicado que a certidão negativa de dívida não pode ser exigida para registro de imóvel, decisão do Conselho Nacional de Justiça. Está sabendo isso? Alguma posição, doutor? É verdade, Leandro. Você está muito bem informado. Realmente essa questão foi decidida nessa semana pelo Conselho Nacional de Justiça, na verdade pela Corregedoria do Conselho. Essa situação no estado de São Paulo já tinha vários precedentes falando justamente que a exigência do fisco de uma certidão
para que a pessoa venda seria um modo abusivo de se executar uma dívida. Se o fisco quer executar a dívida, é ele que propõe a ação. Ele já tem todas as garantias de um processo muito mais favorável, processo de execução fiscal. E agora vai proibir a pessoa de exercer um direito que é nato dele, um direito constitucional de comprar e de vender, de fazer o que quiser. Então, a Corregedoria de São Paulo, por conta de uma decisão do Supremo da década de 80, ela disse o seguinte: vamos dar aplicabilidade a essa decisão do Supremo. E começou a abrir esses precedentes. O Conselho Nacional de Justiça agora seguiu a mesma linha, só que nós temos que ter uma ressalva aqui. Tanto a Corregedoria quanto o Conselho deixa para que o registro de imóveis, para que o oficial daquele registro de imóveis faça análise e veja se a situação é de se exigir ou não. Quando a exigência da certidão, por exemplo, uma empresa que está extinta, uma situação que impede propriamente a aquisição do direito, o registrador poderá dispensar, mas a seu critério, não é sempre. Marcos Carelli, ele faz uma colocação: execução de dívidas trabalhistas ou IPTU que não consta na matrícula poderá dar problema futuro ao adquirente? Então, essa é a questão que nós tratamos agora há pouco. A Lei 13.097 vai dizer o seguinte: se as ações que estão em trâmite não forem averbadas na matrícula, elas não poderão ser opostas perante o terceiro comprador de boa-fé. O terceiro comprador já não tem mais obrigação de tirar a certidão forense. Isso foi revogado, tá certo? Então, pela Lei 13.097, esse adquirente não poderia ser atingido. Porém, o problema é que, em se tratando de justiça do trabalho, ou mesmo de outros ramos da justiça, muitos juízes ainda não absorveram essa Lei 13.097 e muitos deles ainda estão aplicando a situação anterior, onde se presumia a má-fé de quem adquire com ações propostas. Então, temos esse problema. Uma última pergunta que eu queria falar aqui com o Dr. Daniel, para ele orientar, explicar, falar um pouquinho sobre a questão do cartório 24 horas via internet. Certo. Primeiramente, nós temos que tomar cuidado com os vários sites que tem por aí e que usam a terminologia cartórios, né? O que nós temos que ver é quais são os sites oficiais do cartório. O site oficial do Registro de Imóveis, no caso em São Paulo, é este, registradores.org.br. A Anoreg São Paulo tem um portal que dá acesso a todas as centrais de todas as especialidades, seja do registro civil, seja do notas. Se você está precisando de uma certidão de casamento, às vezes você vai fazer um negócio, precisa averbar o casamento de alguém, você vai no portal da Anoreg São Paulo, acessa, por exemplo, o portal da Arpen, que é do registro civil. Eventualmente, se precisar de um serviço de um notário, você entra no site, no portal ali pela Anoreg, você chega no Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo. E a mesma coisa com relação à Arisp, nesse portal registradores.org.br. Esse site, ele fica 24 horas no ar. Então, se a pessoa pedir, está 10 horas da noite, quer pedir uma certidão, ela pode. E mais, nós temos a possibilidade de visualização de matrículas. Isso é muito importante. Uma certidão custa R$50. Uma visualização de matrícula custa algo em torno de 16. Ela não tem força de certidão, é verdade, mas o corretor que quer ter a noção do imóvel, quer ter uma prévia, ele não precisa esperar uma certidão nem pagar mais por isso. Ele quer só ter uma prévia. Ele vai, visualiza a matrícula a hora que for, 24 horas por dia. Visualiza a matrícula, né? E depois de visualizar a matrícula, ele vai proceder tudo que precisa. Quando for a ponto de fazer o negócio efetivamente, aí sim solicita uma certidão. Nesse caso, ele deixa um crédito no cartório para ele poder visualizar, né? E vai deduzindo, não é isso? Isso. Na verdade, a associação que faz toda essa gestão, ela permite que a pessoa faça, se ela quiser pagar apenas por aquele serviço, ela pode. Não tem problema. Mas se ela quiser deixar créditos a mais, para que não seja necessário esperar a compensação desse boleto, ela pode. Ela chega lá, por exemplo, deposita lá, faz um boleto de R$100. Ela lá deposita. E ela vai usando esses créditos quando ela precisar. Daniel, para a gente finalizar,
a título de considerações finais, deixaria a palavra aberta para se dirigir aí a todos os corretores e a todo o público que nos acompanha nesta manhã. Olha, é um prazer muito grande, eu estou aqui em nome da Noreg São Paulo, e é um prazer muito grande poder participar desse programa que tem uma finalidade que converge para o nosso interesse, que é o interesse dos cartórios, no sentido de promover a segurança jurídica. A figura do corretor é muito importante no negócio. Se o corretor está bem instruído, eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso nas suas transações. Aquilo que os cartórios puderem colaborar, seja com o Cresce, seja com os corretores, eu de antemão coloco aqui à disposição e agradeço a oportunidade por esse programa. Nós é que agradecemos por todos os esclarecimentos dados a todos os corretores brasileiros, também pessoal da população que nos encaminhou pergunta. Nosso muito obrigado ao Daniel, né? E a todos. Tenham uma boa sexta-feira. Quem for trabalhar, que é corretor de imóveis, for trabalhar no final de semana, bons negócios, né? Mas eu espero você na próxima sexta. Até lá. Tchau. Beijo no coração.